hoje queria primeiro agradecer, né, a presença de todos, agradecer a sustentação que a gente recebe e queria dividir com vocês algumas reflexões que a gente tem feito através dos estudos que a gente faz aqui na quarta-feira com o livro Paulo Estevam. O Homem Novo é algo que acho que esse espírito de tanto brilho, de tanta força, de tanta coragem, demonstrou para a gente com a sua própria vida, com a sua própria experiência, que é possível ser feito, e esse livro que Emmanuel trouxe para nós, que mostra esse lado humano dele, né, das coisas que ele teve que sofrer, das experiências que ele teve que passar, que ele escolheu passar, e trazendo para a gente toda essa mensagem do mestre, que de uma forma assim que estamos tentando compreender, estamos tentando estudar, aprender, entender, né? E ele vai falar muito sobre esse homem novo, mas nesse prefácio do livro de Paulo Estevam, Emmanuel e Chico conta em algumas, Humberto de Campos conta em algumas das crônicas, dizendo que Emmanuel, Paulo de Tarso eram espíritos amigos, são espíritos amigos, né? E Emmanuel vai contar muitas das histórias em que Paulo de Tarso vai estar presente. E nesse prefácio ele vai dizer assim, tem uma frase que ele fala: quem estará neste mundo sem o ministério de Deus? Emmanuel. Então, eu queria começar essa conversa hoje com essa pergunta, né? Quem estará aqui sem ter uma missão divina? Sem ter um porquê divino, uma mensagem de Deus para trazer, né? Todos nós, cada um no seu universo, nem que seja o próprio, que já é grande o suficiente, não é mesmo? Bom, Emmanuel vai trazer nesse livro Pão Nosso. Ele vai falar, no teu capítulo 36, que ele vai falar até o fim. E é uma mensagem de Jesus que está em Mateus, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E uma pessoa que perseverou muito foi Paulo de Tarso. Perseverou nas suas convicções, nas suas crenças, nas suas lutas para comprovar, para trazer para nós a mensagem que ele acreditava ser a verdade. E Emmanuel vai explicar nessa frase de Jesus, porque a gente pensa em fim, a gente pensa assim, acabou, né? É o término. E Emmanuel vai dizer que não é essa, né, não é nessa conotação que Jesus fala conosco. Jesus fala em fim como finalidade. Olha que diferença de interpretação que Emmanuel vai trazer para nós, não é? Finalidade, objetivo, que é alcançar os fins superiores da vida, que somos o que todos nós estamos fazendo aqui, né? E a gente tem, então, essa missão divina, todos nós temos, estamos todos procurando melhorar um pouquinho, né? Sair daqui, como dizia o Chico, sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que quando a gente chegou, e, se possível, com mais amigos, com mais irmãos, com mais afetos do que desafetos, não é mesmo? E, então, chegando a mensagem de Paulo, que ele vai mandar nessa carta que ele escreve aos Efésios. Bom, Éfesos está lá na Turquia, não é? E era onde João trabalhou muito para divulgar a mensagem do Cristo. Levou a mãe de Jesus, Maria, para viver ali. Até hoje, acho que a Beth tem até foto dos lugares que ela visitou. O mar já não está mais onde estava antes, né? Já teve algumas diferenças geográficas hoje, mas Paulo trabalhou com João Evangelista em Éfeso. Imagina a situação, gente, de estar ali recebendo as mensagens do Cristo, de um dos apóstolos que conviveu com ele por tanto tempo, né, o mais jovem de todos, João, e chegar o momento que Paulo de Tarso chega ali também para trazer as suas mensagens.
Mais tarde ele vai escrever essa carta, ele vai dizer assim: digo isto para que não mais andeis como os gentios, que são os não-judeus, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Soa familiar? Né? Somos muitos de nós aqui, quando nós estudamos no Espiritismo, nós vamos dizer que um dos maiores problemas é que nós não sabemos, né? Nós erramos por não saber. A ignorância, ela traz muitas falhas, muitos motivos para errarmos, para tomarmos um caminho diferente do que deveria ser seguido, né? Então, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do coração. Quem diria que em 2000 anos a mensagem seria tão atual? Né? Jesus instruiu-os a despojar-vos do velho homem e revestir-vos do novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade. Eu estava contando aqui para o Ayrton, quando a gente começou aqui, antes da palestra, eu fui lá na Líbia e dei essa palestra. Aí a moça, a Carmen, que ia fazer a apresentação, ela falou assim: Lina, qual é o nome da sua palestra? Eu falei: O Homem Novo. Aí, como eu falo assim, meio baixinho para dentro, ela entendeu o Homem Nu. Ela falou assim: você vai falar sobre o Homem Nu, a crônica do Fernando Sabino. Você vai fazer uma ligação aí com o Espiritismo? Eu falei: não, Carmen, é o Homem Novo mesmo, de Paulo de Tarso, assim, de 2000 anos atrás. Ela falou: tá bom. Mas aí, pensando na coisa, realmente, quando a gente vê essa mensagem do Homem Novo, ele vai dizer aqui que nós temos que ir nos despojando, né? Nós temos que ir nos desnudando, não da roupa, mas das máscaras, né? Das nossas defesas, daquele velho eu assim que ainda era meio egoísta, que ainda pensava que o mundo girava em torno de nós, que ainda achava que, né, assim, como Paulo de Tarso dizia, eu acreditava que Deus precisava de defesa. Imagina. Que eu era o defensor, eu tinha sido o escolhido para defender Deus, imagine. Era isso que ele acreditava. E fez isso com toda a força, com toda a autoridade que lhe foi concedida na época, inclusive perseguindo, criando sérios problemas para muitos dos que seguiam o Evangelho de Jesus. Mas aí nós vamos começar a entrar aqui no prefácio de Emmanuel. Emmanuel vai dizer assim, que uma vez que Paulo entendeu que Jesus era realmente o Messias, que ele vinha com essa mensagem, porque quando a gente lê assim a Bíblia, lá nos Atos dos Apóstolos, ele vai falar assim: Paulo de Tarso se encontrou com Jesus no deserto, a caminho de Damasco, e Jesus chegou para ele e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nessa sentença, a gente não pode pensar que foi tudo o que aconteceu, não é mesmo? Isso foi só uma nota, assim, que o evangelista pôs ali, que Paulo pôs ali, mas que, na realidade, imagina a situação de você encontrar um espírito tão superior, o quanto que a força desse espírito não vai atuar em nós, abrindo possibilidades de visões, entendimento e compreensão de coisas que estavam muito além do que a gente entendia. Não é? Lógico que o espírito estava preparado para isso, mas as coisas que Paulo viu e ouviu não foi somente o que está descrito ali. Não é? São coisas que nem ele colocou ali por escrito e nem nós conseguiríamos provavelmente entender a dimensão de tudo que ele compreendeu naquele momento em que ele esteve com Cristo. Não é mesmo? Então, imagine assim, eu estava lendo o livro uma vez, ele dizia assim, a gente sempre pensa, né, faz uma lista das pessoas que a gente quer que estejam conosco, principalmente marido, mulher, né? Essas são as qualidades que eu quero. Aí ele dizia assim: agora você vira a página e escreve todas as qualidades que você precisa ter para você ter uma pessoa desse tipo do seu lado. Né? Então, imagina virar a página e escrever todas as qualidades que eu tenho que ter
para ter 5 minutos com Cristo. Não é? Então, ele vai dizer, Emmanuel vai dizer assim para a gente, que ele teve esse esforço incessante de seguir o Mestre, trabalhando com seu orgulho. Era um homem extremamente orgulhoso. Nós não sabemos o que é isso, né? Ninguém aqui mais é. Aí ele vai dizer que uma história como essa, esse livro foi publicado em meados do século passado. Né? Tem pelo menos mais de 50 anos, quase a minha idade. Mas ele vai dizer assim, olha, agora é uma época boa para trazer esse livro, porque existe uma ociosidade do espírito e essa coisa de menor esforço. Lembra do Garfield? A lei do menor esforço? Né? Gordinho, só gostava de comer, não fazer exercício, não é? E para ele era a lei do menor esforço. Uma época em que as pessoas querem se valer das prerrogativas, as prerrogativas de Estado. O que é? É a imunidade, né? O meu cargo me dá a impunidade, me dá privilégios. Né? Então, estamos numa fase, isso há mais de meio século atrás, já provavelmente já não temos esse problema, não é? Distância do trabalho justo. Ninguém, ele está falando, Emmanuel está virando para a gente, está falando assim, ninguém mais quer trabalhar, gente, quer tudo de graça, caído do céu. Em outras palavras, nas palavras de Lina, não é? Na interpretação de Lina. Ele está me dizendo assim, você está aí rezando, né? Você senta lá no centro, todo domingo, reza para Deus te ajudar e não faz nada que você tem que fazer para ter a ajuda de Deus. Ele está falando comigo. Tá? Outra coisa que Emmanuel vai dizer assim, o Senhor confere a tarefa de semear. Não, aqui, perdão, nós vamos passar para Ananias. Bom, quando Paulo de Tarso vê a Jesus ali no deserto, a luz é tanta que o cega. Não é? Ele fica cego. E ele vai para Damasco, ele já está na entrada de Damasco, ele vai para Damasco junto com um dos servos que estão ajudando, e ali ele fica numa hospedaria, e Jesus, ele está indo ali para Damasco para perseguir um seguidor de Jesus, que se chama Ananias, com ordens de levá-lo preso, com autoridade até de decretar a morte dele por apedrejamento. Ele chega na estalagem cego, já acreditando que Jesus é o Messias, e quem chega lá para curá-lo? Ananias. Né? Então vejam, Jesus trabalha Deus através de Jesus trabalha na nossa vida assim. Você tem um problema de desafeto com alguém, não é? E você vai ter que, de alguma forma, resolver esse problema. Por quê? Porque a primeira lei é de amor, certo? Não é isso? Então, você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar alguém se você tem aquele desafeto ali que você não consegue nem sentar junto para comer na mesma mesa? Então, os relacionamentos vão se curando como? Alguém tem que ceder, né? Dar o primeiro passo. Então, imagine, Ananias está ali em sua casa, Jesus aparece para ele numa visão, é médium, e fala assim, Ananias, vai lá nessa estalagem, e Saulo de Tarso está lá, cego, você vai lá curá-lo. Aí Ananias fala assim, como? Esse Saulo de Tarso não era aquele que estava vindo aqui para me levar preso e me matar? Pois é. Tem certeza? Tenho, vá. Ele foi. Curou, Saulo passa a ver. Né? E eles começam a conversar. Saulo tem essa curiosidade imensa, essa vontade de aprender tudo muito rápido. Então, ele pergunta, você está aqui, Ananias, me explica tudo que você sabe de Jesus. E vai se enchendo dessa vontade de querer contar para todos, trazer para todos esses ensinamentos. Não era isso que Saulo fazia melhor? Aí Ananias fala assim, olha, calma,
calma, Saulo. Não é? Eu falo assim, olha, eu vejo que Jesus escolheu você como um semeador. Olha, Jesus está falando para todos nós, ele escolheu todos nós como semeadores. Não é? A semente pode ser de alface ou pode ser de uma árvore frondosa imensa, mas é uma semente que todos nós estamos aqui para plantar. Nós não estamos aqui para colher, ok, gente? O crescimento e a colheita é no tempo de Deus, tá? Nós estamos aqui para plantar. Ele vai falar assim, mas Ananias vai virar para o Saulo e vai falar assim, olha, tudo bem, você tem essa missão de plantar, você veio com essa missão de semeador, mas a primeira coisa que o semeador faz é juntar sementes. Não é? Você não vai sair por aí plantando sem sementes. Aí o Saulo fica assim, o que você quer dizer? Fala assim, olha, uma pessoa que tem uma vida extremamente pura, correta e é livre de qualquer erro, pode sair por aí pregando, porque a própria vida dele é o exemplo. Não é? Mas quem já se enganou, quem já cometeu alguns desvios, a própria pessoa tem a necessidade de passar por algumas experiências de dor e sofrimento antes de ensinar. Não é assim? Porque enquanto nós estamos no erro, a gente pensa que está tudo certo e vai fazendo. Não é? Vai ensinar o quê? Vai ensinar a fazer errado, fazer o que sabe. Não é? Mas quando a gente aprende que não é por aquele caminho, e geralmente a gente aprende isso através de, primeiro, a tomada de consciência, não é? O aprendizado. E, gente, saber que a gente fez uma coisa que não devia, já por si, só essa consciência já é extremamente doloroso. Né? Agora, voltar e refazer e fazer as pazes com quem a gente teve que se desviar do caminho é também um pouco doloroso. Né? E saber passar por essas experiências e saber o que isso significa é o que vai fazer a gente seres humanos. Né? Então, ele vai dizer assim, olha, tudo que é de Deus, Ananias vai dizer, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Como é que a gente vai ter paz e profunda compreensão se não tiver experiência? Né? Como é que você fala assim para a criança? Você fala assim, meu filho, não se preocupa, machucou, vai passar. Se você nunca passou por aquilo, se você não sabe o que vai passar, não é? Quando a gente sabe, se fala com certeza de que aquilo vai acontecer. E Ananias vai dizer que a dor nos ensina a ser humanos, a nos tornarmos humanos. Nada como você, né? Às vezes você se dá conta de que você fala, nossa, eu não sou super-herói. Não, tem coisas que eu não aguento ainda, tem coisas que me machucam demais. Não? E ele vai dizer que é preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. São alguns dos ensinamentos que Saulo foi colhendo no meio da sua trajetória para se transformar. Aí ele vai para Gamaliel. Gamaliel tinha sido, enquanto ele era um rabino, lá no templo em Jerusalém, Gamaliel tinha sido seu mentor, seu tutor, seu professor de toda da parte religiosa, da parte judaica. Mas Gamaliel já era mais velho, ele se aposenta e ele chega a conhecer o Evangelho do Cristo. Ele fala, eu vou lá para a casa do meu irmão que vive no deserto, vou passar o final da minha vida estudando esse Evangelho e internalizando esses ensinamentos. E deixa Paulo no lugar dele, lá no Sinédrio. Mas Gamaliel sempre foi como um pai para Saulo, no sentido de segurar aquele espírito, né? Às vezes Saulo que já queria
acabar com tudo, apedrejar tudo hoje mesmo. E Gamaliel dizia, não, vamos esperar, vamos ver, vamos lá ver o que aconteceu realmente antes de tomarmos uma decisão precipitada. E então Saulo vai até Gamaliel. Aí quando a gente encontra a mãe, pai, o que a gente faz quando está sofrendo? Chora, não é? Chora as pitangas, conta tudo de triste que aconteceu. Quem sabe a gente tem assim um colinho, né? A gente vai atrás de um colinho para consolar. Aí Gamaliel vai dizer o que para ele? Vai dizer assim, olha, Saulo, se você está me dizendo tudo isso que aconteceu, os amigos não te escutam mais, ninguém mais acredita em você, acham que você ficou, né, foi tomado aí pelos seguidores do caminho. Mas pensa bem, olha tudo que você fez, não é? Olha quantas pessoas sofreram, você perseguiu, você mandou matar, apedrejou, destruiu. Você não acha que é justo você passar por alguma dificuldade assim no meio do caminho? Não é? Você não acha que... Eu pensei bem, ó, o mestre chegou aqui, o Cristo chegou aqui, era um espírito puro, não devia nada para ser ninguém. O que ele teve? O que ele passou? E agora, você quer chegar ali e já receber todos os aplausos de todos que você encontrar no caminho? Então, essas diferenças de opinião, essas diferenças de tempo, essas diferenças de entendimento, de compreensão, vai acontecer o tempo todo, né? Não é? Principalmente dentro de casa, com a nossa família de sangue. Né? Pode acontecer. Então, se o Cristo chegou aqui, andou entre sofrimentos e incompreensões, então não dá para a gente esperar uma vida muito fácil, né? Só chegar aqui, descansar e facilidades. Aí ele vai falar sobre o que ele pensou, o que ele meditou. Uma coisa extremamente bonita. Ele vai falar que os judeus sempre saíram lá do Egito, onde eram escravos, atrás da Terra Prometida. Né? E Gamaliel vai dizer assim, hoje eu penso que a Terra Prometida é o Evangelho do Cristo. São os ensinamentos do Cristo. Né? É esse clima que nós vamos criando dentro de nós, essa paz, que era uma coisa que Saulo sempre procurou, sempre buscou, não encontrava, mas essa paz interior, essa luz na alma, essa é a Terra Prometida. A Terra Prometida não está fora de nós, não é um local, assim como o paraíso não é um local, mas sim um estado de espírito. Né? Ele vai dizer assim, olha, Saulo, é hora de você simplificar sua vida, tá? Se desfaz aí das suas malas sem alça. E começa a trabalhar. Não vai esperar cair do céu mais. Você não vai mais receber de graça, não vai mais... Esquece a sua posição, esquece a sua fama, esquece as facilidades que você teve até hoje. Seu pai te mandava dinheiro todo mês, agora não tem mais, você vai ter que trabalhar, tá? O trabalho é um movimento sagrado da vida, não tem jeito, né? A gente pensa assim, vou parar, vou me aposentar, não vejo a hora de me aposentar. Para aposentar para quê? Aí o que você vai fazer? Quantas pessoas não produziram muito mais depois que se aposentaram? Né? Porque aí já não era mais o dinheiro que motivava, e sim o amor que eles tinham ao que eles faziam. As tarefas apagadas são mestras do espírito de submissão, paciência e humildade. Porque até então ele era o rabino que subia ali, falava para todo mundo conhecia pelo nome, era famoso, tinha todas as regalias, as suas prerrogativas, e agora ele era um tecelão. Um tecelão desconhecido, sem nome, e que no seu trabalho ali apagado, ele teria tempo para quê? Para se conhecer. É? Para buscar dentro de si mesmo a sua verdade. Aí eu trouxe aqui para vocês, vocês sabiam que esse passarinho aqui, ele chama Gamaliel, e ele faz um ninho assim, ele tece esse ninho, que parece um saquinho assim, né? Mas ele vai tecendo mesmo, é um tecelão.
Aí Abigail era a noiva de Saulo de Tarso, era a paixão da vida dele, que morreu por uma doença, que pela descrição parece uma tuberculose. E numa dos momentos que ele está assim, totalmente abandonado por tudo e todos, sem dinheiro, sem lugar para morar, sem a família, o pai deserdando ele, e ele vai ter um sonho que ele vai ver Abigail. E ele vai descrever isso mais tarde. Um certo homem, não sei se, né, se acordado, se alcançou o terceiro céu, ele já entendia as dimensões espirituais. Né? E Abigail, nesse sonho, vai falar com ele: mulher assim, escutem suas esposas, viu, maridos? O meu, principalmente. Está lá fora. Ela vai falar para ele assim: olha, Saulo, você está sofrendo, eu entendo, mas você vai começar a chorar agora, que o trabalho nem começou. Era boazinha, né? Nem começou e você já está reclamando? O Evangelho nos reconhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço de Deus. Não é só você sentar aí e chorar, não. Você vai ter que fazer alguma coisa. A fé tem que ser ativa. Né? Concorda com Jesus e trabalha no seu aperfeiçoamento interior. Ela está falando assim: agora chegou a hora de você olhar para dentro de você, resolver os seus problemas, as suas diferenças, né? Ver o que você tem de melhor para dar e começar a fazer alguma coisa. Ela vai dizer assim: o caminho para Deus está dividido em infinitos planos. Sabe quando a gente estuda evolução e a gente vai ver aqui, alguém já, a maioria aqui está fazendo as aulas, não está? E nós temos lá no início uma aula sobre evolução, que está descrito lá no Livro dos Espíritos, lá na primeira parte. E ele vai dizer que a gente sai lá da célulazinha, né? de um único átomo até o arcanjo. Existe uma linha de evolução que segue infinitos planos. Então, daquele momento que o princípio inteligente surgiu ali até o que a gente está hoje, estamos assim numa viagem, numa trajetória da evolução, sempre progressiva. Né? Mas ela vai dizer que toda elevação é difícil. A gente sabe disso, não é? Quer melhorar um pouquinho, vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Quer aprender alguma coisa, vai ter que dedicar uma hora extra. Você trabalha 8 horas por dia, você vai chegar em casa, vai limpar a casa, cozinhar e ainda vai ter que estudar uma horinha extra. Não vai poder dormir. Não é? Como é que vai melhorar? Uma página de um livro. No final do ano já foram 365. É um livro inteiro, mais de um, provavelmente. Mas tem que ter aquele extra. Né? A diferença entre uma pessoa que consegue um extra e a que não consegue são 5 minutinhos por dia, todo dia, sem parar. Então, ela vai dizer: o caminho para Deus está dividido em infinitos planos. Toda elevação é difícil. É preciso dar. Dar o quê? Dar de si. Não é? Ninguém mais aqui está pensando em dar roupa, casa, comida. Nós estamos falando de compreensão, nós estamos falando de tolerância, nós estamos falando... É muito mais. Nós estamos falando de tempo, de paciência, você sentar e ouvir, prestar atenção no que o outro está falando, não só ficar pensando no que a gente vai responder. Né? Tentar entender, dar amor, dar de nós. Né? Aí ele pergunta para ela assim: mas, olha... o que eu faço contra o desânimo? Né? Porque, olha, eu vou lá, falo com um, não quer nem saber, bate a porta na minha cara. Falo com o outro, bate a porta na minha cara. O que eu faço? Ela vai dizer: Saulo, tem esperança. Né? A esperança é a última que morre. Sem esperança, você não vai sair do seu lugar. Vai chegar um momento que você vai encontrar as pessoas que concordam com você. Vai chegar um momento que você vai encontrar a sua alegria, você vai encontrar a sua família. Mas tem esperança. E como é que eu concilio com as pessoas que não querem nada com o Evangelho?
né? Porque eu chego, falo, conto sobre a visão que eu vi, eu passei por isso, foi a minha experiência. E ninguém acredita, pensa que eu estou maluco. Perdoa, Sal, né? Concilia as lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Então, a gente vai voltar para a primeira pergunta que a gente começou, não é? Quem é que está aqui sem uma missão? Se a gente conseguir um passinho de qualquer um desses conselhos que Saulo recebeu no meio do caminho, a gente já estava, né? Já um caminho muito já andado. Mas acho que esse homem novo que Paulo de Tarso nos mostra aqui, com a sua própria transformação, né? Porque ele vai de um homem orgulhoso, vaidoso, extremamente que forçava a sua crença, a sua visão, o seu entendimento nas pessoas, para uma pessoa que chegou e falou, né? Chegou no fim da vida e disse o quê? Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, hoje eu tenho a paz que eu aprendi com ele. E esse livro, no finalzinho, Jesus chega para eles, né? E diz: Saulo, vem aqui, se junta com Estevão, que foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que ele mandou apedrejar. E ele diz que é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Então, quando a gente falou sobre os desafetos, né, cedo ou tarde a gente vai acabar curando, cuidando, virando amigo, virando família. E um dia a gente vai ser um planeta de uma família só. Mas que nessa trajetória a gente precisa fazer um esforço pessoal, né? Eles vêm, eles descem um tanto, Deus ajuda um tanto, mas a gente tem que fazer a nossa parte de subir um pouquinho que seja, né? Uma migalhinha que seja. Então, era isso, gente, que eu queria dividir com vocês um pouquinho do estudo que a gente fez durante o semestre passado e estamos continuando agora. Fica o convite para todos, a casa está aberta aqui, acabamos de começar o semestre, as aulas estão começando, está tudo fresquinho. E, assim, é muito bom a gente ter uma visão um pouquinho, né, mais aberta, a gente ter uma compreensão um pouquinho mais profunda sobre esses ensinamentos que a doutrina traz, que são de um valor, assim, inestimável. Assim, imaginar a minha vida sem ter todo esse aprendizado, sem ter tido todo esse apoio, todo esse amparo durante esses 10 anos passados aí, que a gente tem frequentado a casa, seria, assim, né, difícil de imaginar que a gente tivesse conseguido a força e essa vontade de continuar na batalha do dia a dia. Então, era isso. Muito obrigada. Uma boa noite para todos.